Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a essa aula. A gente vai falar sobre a lição de número 13, a última lição do semestre, 29 de março de 2020. A gente está nesse período de quarentena, mas mesmo assim vamos continuar e dar prosseguimento à nossa aula de escola bíblica dominical e a gente vai falar sobre o novo homem em Cristo Jesus, o homem regenerado, o homem transformado, o homem que foi justificado, está sendo santificado por Deus dia após dia pelo trabalho do Espírito Santo de Deus em sua vida. Irmãos, essa aula tem como texto base a passagem de Nicodemos. Quando Jesus foi interrogado por Nicodemos, ele deu uma resposta que talvez Nicodemos não esperava. Disse que era necessário nascer de novo. Vamos ler o texto que se encontra em João, no capítulo 3, do verso 1 até o verso 3 que leremos nessa ocasião. Você pode ler a sua leitura bíblica em classe, do verso 1 até o verso 16. O texto diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode herdar o reino de Deus. Então, veja só, um mestre da lei, que era Nicodemos, mestre dos judeus, chega diante de Jesus e o chama de rabi, de mestre. Esse homem simples da Galileia, que era Jesus, e Jesus vira para ele e diz que era necessário nascer de novo. Certamente, Nicodemos tinha certeza, convicção intelectual de que estava agradando a Deus, de que servia a Deus de fato. Porém, Jesus falou para ele que era necessário nascer de novo. Era necessário um novo nascimento para poder herdar o reino dos céus. E a gente vai falar nesse primeiro tópico sobre o nascimento do novo homem. Existem dois tipos de nascimento. Existe o nascimento carnal, o nascimento físico. A gente veio do nosso pai, da nossa mãe. Esse é o nosso nascimento natural. Todos os homens nascem nessa condição. Todos os homens nascem a partir do nascimento natural. A Bíblia vai dizer em João, no capítulo 3, no verso 6, que é o nosso texto aqui da revista, é o nosso texto da leitura bíblica em classe, vai dizer assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que Jesus quis dizer para Nicodemos era que Nicodemos, apesar de você ter vindo de uma linhagem judaica, seus pais serviram a lei, você serviu a lei, você pertence ao povo escolhido, você pertence ao povo judeu, não significa que você nasceu do Espírito. Não significa que você nasceu para Deus.
você apenas nasceu da carne. E o que nasce da carne, o que é nascido da carne, é simplesmente carne. Mas o que é nascido do Espírito, esse tem uma vida regenerada e transformada. O que é nascido do Espírito é espiritual também. Ele tem dupla natureza. Ele tem a da natureza carnal, vinda dos pais, e ele tem a natureza espiritual, vinda da regeneração. Esse novo homem que passou a habitar nele. Então, veja só. No tópico 1, o tópico 1 vai falar sobre o nascimento do novo homem. Então você tem um nascimento natural e você tem um nascimento espiritual também. Veja só, João 3, ainda aqui na nossa leitura bíblica em classe, vai dizer assim: Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então não pode entrar no reino de Deus. Certamente Nicodemos achava que tinha sua salvação garantida por ser um doutor da lei, por ser judeu. Ele achava que tinha sua salvação garantida. O fato da gente ter nascido numa família cristã, isso para alguns, o fato da gente seguir alguns costumes, ritos e ter uma adesão a uma religião ou a uma igreja, a uma doutrina, não significa que a gente seja salvo e vai herdar o reino de Deus. O que nos garante herdar o reino de Deus é se a gente de fato nasceu de novo, teve essa transformação radical na nossa vida. A Bíblia vai dizer em João, no capítulo 1 e verso 12, vai dizer assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Veja só, Deus dá o poder daqueles, Deus dá a condição do homem ser feito um filho de Deus. Isso não é da vontade da carne, isso não é da vontade dos pais, isso não tem a ver com a vontade carnal, mas tem a ver com aquilo que Deus faz e opera na nossa vida. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 8, no verso 16, que o Espírito testifica que somos filhos de Deus. Há uma testificação espiritual dentro de mim, dentro de você, e você tem aquela convicção de que é filho de Deus, de que foi transformado. Irmãos, quem foi transformado de fato por Deus, ele sabe que é filho de Deus. Há uma diferença enorme daquele que nasceu apenas da carne, nasceu apenas da vontade humana, e aquele que nasceu do Espírito de Deus. Então, Jesus vai dizer para Nicodemos que era necessário nascer de novo para herdar o reino dos céus. Se a gente nascer apenas uma vez, a gente vai sofrer o dano da segunda morte. A gente vai morrer a morte física, a gente vai sofrer a morte física e a gente vai sofrer a morte espiritual também. Mas se a gente nascer duas vezes, nessa vida, a gente vai morrer apenas a morte física se Jesus não voltar antes, mas não morreremos a morte espiritual, porque já teremos passado da morte para a vida em Cristo Jesus. Então existem esses dois tipos de nascimento. É uma pergunta que a gente deve se fazer: será que eu nasci de novo? Normalmente quem nasceu de novo, ele dá fruto
de quem de fato é um filho de Deus, regenerado, transformado. Ele sente esse desejo ardente de estar mais com Deus, perto de Deus, de servir a Deus. É algo que não pode ser compreendido pela mente humana. É uma transformação interior inexplicável pela lógica humana. Então esse é o nascimento do novo homem. No tópico 2 aqui da nossa lição, a gente vai falar sobre a justificação do novo homem. Essa justificação do novo homem, a gente pode dizer primeiro que nós somos salvos pela graça de Deus, não por mérito humano. Nicodemos achava que por ser doutor da lei ele já tinha sua salvação garantida. E ele achou aquilo que Jesus falou, talvez até um absurdo. Como pode um homem voltar à madre, um homem já crescido voltar à sua mãe para poder nascer de novo? Para ele era inconcebível alguma coisa acontecer com ele que o tornasse filho de Deus, uma coisa que já se considerava. Mas Jesus deu para ele essa informação, que era necessário nascer de Deus, nascer do alto. A palavra nascer de novo, aqui em João capítulo 3, também pode ser interpretada por nascer do céu. Essa palavra no grego ela tem dois sentidos, nascer de novo e nascer do alto, nascer do céu, nascer do alto. Então, uma pessoa tem no texto, então, uma beleza maior. Porque uma pessoa, já que ela não pode nascer de novo, só pode ser do alto. Então, é necessário nascer do alto. Nós somos justificados diante de Deus. O tópico 2 vai falar sobre a justificação. Nós somos justificados diante de Deus. A Bíblia vai dizer em Efésios 2, no verso 8, no verso 9, que essa justificação, que essa salvação não vem de nós, é dom de Deus, é Deus quem nos dá. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Então é uma obra de Deus, é um perdão de Deus sobre nós. Nós somos tornados justos diante de Deus. Nós nos tornamos justos sem culpa. O que é ser justo? É ser sem culpa. Essa palavra justificação ou justificado é uma palavra jurídica que significa você ser tornado sem culpa alguma diante de Deus. Não há condenação para você, é sem culpa. A Bíblia vai dizer que nós somos justificados pela fé e a partir daí nós temos paz com Deus, não mais inimizade, porque nos tornamos filhos de Deus, filhos amados de Deus, é o que diz Romanos capítulo 5, verso 1. Então, essa justificação acontece na nossa vida e nós somos justificados, tornados santos diante de Deus. Nós somos tornados sem culpa alguma, nossos pecados são apagados. E no tópico 3, a gente vai ver na lição que sobre a santificação do novo homem. Existem dois tipos de santificação. Existe a santificação posicional, é a nossa posição diante de Deus. Nós somos santos posicionalmente. A Bíblia vai dizer em Filipenses, Paulo fala aos filipenses e os chama de santos. Às vezes a gente acha que o termo utilizado melhor é cristão. Se alguém fala o santo de Deus, o homem santo, a pessoa às vezes até se ofende, acha que está fazendo alguma chacota, ou então não recebe aquilo e diz: santo não, sou pecador.
Mas, na verdade, a Bíblia chama mais os crentes de santo do que de cristão. Mas veja que Filipenses capítulo 1, verso 1, o apóstolo Paulo chama os crentes da igreja de Filipe de santos. Eles são santos. Essa é a nossa posição diante de Deus. É claro que a gente tem pecado, a gente peca, mas a nossa posição diante de Deus, através de Cristo Jesus, é a posição de santos. E ainda, no tópico 3, continuando falando sobre a nossa santificação, nós estamos sendo santificados em Cristo Jesus. E a Bíblia vai dizer que o objetivo da nossa santificação é nos tornarmos a imagem do seu Filho, a imagem de Jesus. O nosso objetivo é ser parecido com Jesus Cristo. Tudo quanto Jesus fez, tudo quanto Jesus falou, tudo quanto o seu comportamento. Tem um livro que diz o que você faria, o que Jesus faria no seu lugar. Então, toda vez que for fazer alguma coisa, eu posso me perguntar o que Jesus faria no meu lugar, como Jesus agiria. Porque se somos crentes, se somos cristãos, se seguimos a Cristo, Ele é o nosso Senhor, nós devemos sempre tê-lo como espelho, como exemplo maior para a nossa vida, para a nossa conduta cristã. Então, essa lição, ela falou sobre o novo homem em Cristo Jesus. Esse homem que foi lavado, que foi transformado, que foi regenerado, que foi justificado dos seus pecados. Ele tem a necessidade de nascer de novo. Porque se eu nascer apenas do homem natural, do curso natural, eu tenho como herança apenas as consequências de Adão, as consequências do pecado. Essa é a minha herança. Mas se eu tenho nascimento em Cristo Jesus, se eu tenho um novo nascimento em Cristo, eu vou receber a herança que Cristo conquistou por mim na cruz do Calvário. Eu espero que essa aula tenha sido proveitosa para você. Foi a última aula desse trimestre. Na próxima semana, no próximo domingo, nós vamos iniciar um novo trimestre e o assunto está incrível. A gente vai estudar a respeito de uma das cartas do apóstolo Paulo e eu tenho certeza que vai ser uma bênção de Deus muito grande. Que Deus te abençoe ricamente. Fique na paz de Jesus. Um forte abraço.